today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de exercícios de física. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês alguns exercícios relacionados à corrente elétrica. Esses exercícios são exercícios que eu retirei do blog, né? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ter acesso a esses exercícios e a outros exercícios, tá? Então vamos aqui para a nossa primeira questão que eu quero resolver da seção de corrente elétrica lá do blog, tá? É a questão número 4. E ela fala o seguinte, ó. A seção transversal de um fio é atravessada pela corrente elétrica pela carga elétrica, de 10 coulombs, no intervalo de tempo de 5 segundos. A intensidade de corrente elétrica no fio é de, então, ou seja, você tem aí uma quantidade de carga elétrica de 10 coulombs, que passa por uma seção reta durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Quanto que vale essa corrente elétrica? Então, para determinar a corrente elétrica, a gente vai usar a equação da corrente. I é igual a Q sobre ΔT. Então, I vai ser igual a 10 dividido por 5. Então, a quantidade de corrente elétrica vai ser igual a 2 amperes. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B, de bola. Pessoal, nossa segunda questão, ela fala o seguinte: a corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento de... Então, a gente sabe que nos condutores sólidos, a corrente elétrica ela se dá pelo movimento de elétrons, pois os prótons não se movem, tá? E sempre no sentido que é oposto ao sentido, sentido convencional da corrente. O que significa isso? O sentido convencional é quando a corrente elétrica sai da placa positiva do gerador e vai para a placa negativa do gerador. Esse é o sentido convencional. O sentido real, que é o sentido que realmente acontece a corrente elétrica, é quando a corrente elétrica sai da placa negativa e vai para a placa positiva. Então, com base nisso, vamos responder aqui, ó. Íons do metal? Não, de cara já está errado. Prótons? Também não. Elétrons no sentido oposto ao sentido convencional da corrente? Sim. Essa é a nossa alternativa correta. Beleza? Então, a nossa resposta correta é elétrons no sentido oposto ao sentido convencional da corrente elétrica. Beleza? Nossa terceira questão é a questão número 9 do blog. Ela fala o seguinte, ó. Menos 5 vezes 10 a menos 6 coulombs de carga atravessa a seção reta de um fio metálico no intervalo de tempo de 2 milissegundos. A corrente elétrica que atravessa a seção é de... Então você tem aí uma quantidade de carga, que eu não vou nem colocar o sinal negativo, o sinal de menos é para indicar que é elétrons, então vai ser de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, que atravessa no intervalo de tempo de 2 milissegundos, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Qual que é a quantidade de corrente elétrica que passa por essa seção reta? Então, para a gente fazer isso, eu vou jogar na equação. I é igual a Q sobre ΔT. Então, I vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então, I vai ser igual a 5 dividido por 2, 2,5. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 6 menos menos 3 dá menos 3, o que é igual a 2,5 miliamperes. Essa, então, a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Nossa quarta questão é a questão número 10 da seção de corrente elétrica. Ela fala o seguinte: pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então você tem aí uma quantidade de carga que é de 12 coulombs, que vai passar durante o intervalo de tempo de 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Qual que é a intensidade da corrente elétrica? É o que a gente vai determinar. Vou fazer a mesma coisa. I é igual a Q sobre ΔT. Então, I é igual a 12 dividido por 60. Então, I vai ser igual a quanto? 12 dividido por 60 vai dar 0,2. Então, dá 0,2
amperes. Essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B, de bola. Pessoal, nossa quinta e última questão dessa videoaula é a questão número 12, da seção de carga e corrente elétrica do nosso blog. Em uma região tarde de tempestade, numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 vezes 10 a quarta amperes, em um intervalo de tempo de 25 microsegundos. Qual a carga total transferida para a antena? Então você tem aí uma corrente elétrica que passa pela antena, que é de 1,2 vezes 10 a quarta amperes, durante um intervalo de tempo de 25 microsegundos, 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Qual que é a quantidade de carga que está passando pela antena, então? Então, para determinar isso, a gente vai jogar na nossa equação. I é igual a Q sobre ΔT. Então, ou seja, 1,2 vezes 10 a quarta é igual a Q sobre 25 vezes 10 a menos 6. Multiplica cruzado, então vai ficar Q é igual a 1,2 vezes 25 dá 30. Então vai ficar 30, conserva a base, somos expoentes 4 mais menos 6, menos 2. Ou seja, Q é igual a 0,3 coulombs. Essa, então, a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Pessoal, finaliza aqui, então, essa videoaula com esses exercícios a respeito de corrente elétrica. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.